Meus irmãos, a graça e a paz, eu os convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Vamos ler inicialmente do versículo 18 até o 25, embora eu vou fazer algumas considerações também do capítulo 2. Nós leiamos por enquanto Mateus capítulo 1, verso 18 até o verso 25. A palavra de Deus diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Se você continuar a leitura no capítulo 2, até praticamente o final do capítulo 2, você vai notar uma coisa, eu diria, interessante nesta passagem que passa despercebido às vezes aos nossos olhos. O nome que é mais vezes mencionado aqui, o que aparece mais vezes, não é o nome de Jesus, interessantemente, no seu próprio nascimento, nem mesmo o nome de Maria. Claro, Maria sempre recebe tanto destaque em época de Natal, porque ela é a mãe do Salvador, a mãe escolhida por Deus para gerar o filho dele. Mas a pessoa que mais aparece aqui é José. Ele é o que está nesse momento tendo que tomar as decisões mais difíceis, tendo que agir sob grande pressão e dificuldade, porque a situação dele não é fácil mesmo, diante de tudo que está acontecendo, mas ele vai demonstrar muita sabedoria, muita piedade, muita justiça diante de Deus. Embora ele seja assim um dos personagens, eu posso usar esse termo, né? Claro que ele é uma pessoa histórica, real, aquele que criou o nosso Senhor Jesus Cristo, mas no texto podemos dizer que ele é um personagem discreto, um coadjuvante, digamos assim. Ele não está no centro das atenções, está mais agindo lá nos bastidores, mas ele é vital, ele é crucial para que o plano de Deus se desenrole, venha a acontecer. E José é uma dessas pessoas que parecem lidar bem com essa situação de coadjuvante, não é? Ele não está tão preocupado em ter os holofotes para ele, em estar no centro das atenções. E a grande verdade, meus irmãos, é que os coadjuvantes nas grandes histórias é que são os verdadeiros heróis. Porque sem eles, as histórias não acontecem. Talvez por isso Jesus disse que os coadjuvantes teriam mais recompensa no reino de Deus do que as estrelas. Ele não falou isso? Que o menor, né, neste mundo, o menor entre vocês é o maior no reino dos céus. Sejam os coadjuvantes. Ele disse, a quem muito é dado, muito também é cobrado, exigido. Não queiram muitos de vocês ser mestres, porque vocês vão ser cobrados de uma forma mais rígida, dobrado. Então, o segredo do galardão, de receber a recompensa nos céus, é ter mesmo a condição de viver de forma tranquila dentro daquilo que Deus deu, daquilo que Deus mesmo concedeu
para a vida de cada um. Sempre que nós queremos e nos ansiamos por ir muito além, por ir fazer coisas muito diferentes, a tendência é não conseguir fazê-las e sofrer à toa. José é um desses homens calmos, me parece assim, da palavra de Deus, mas que, no entanto, são tão importantes no próprio plano de Deus. Provavelmente José morreu antes de ver a morte de seu filho. E nisso ele foi poupado, né? Provavelmente podemos dizer certamente, né? Porque ele não estava lá na crucificação de Jesus. E só podia haver um motivo para ele não estar lá, né? Se ele já tivesse morrido antes. Até por isso, Maria, naquele momento, fica sob a incumbência de João, quando Jesus diz para João: cuide da minha mãe, porque seu pai não estava mais lá, com certeza. E justamente por ter morrido antes da crucificação, nós muitas vezes não prestamos muita atenção a José. Mas aqui está ele no texto. E eu quero mostrar nessa noite para os irmãos como as atitudes de um homem como José, em relação ao nascimento de Jesus, são poderosas para abençoar suas famílias. Então eu quero falar de dois assuntos importantes hoje juntos: Natal e família. O que nós podemos aprender, meus irmãos, da família de Jesus neste Natal? Esse é o meu tema nessa noite. O que nós podemos aprender da família de Cristo aqui, especialmente na pessoa de José, o chefe da casa, o chefe da família, neste Natal? Meditemos então nas atitudes deste homem e tentemos imitá-las para o bem das nossas casas, para que tenhamos também casas abençoadas, como foi a casa de José. Em primeiro lugar, note, e aqui parece uma coisa muito simples, né? Até clichê, mas um ponto que nós temos que sempre estar relembrando. Veja que José começou sua família da maneira correta, da maneira certa. Olha o texto mais uma vez. Ele diz aí: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, né? Verso 18. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É claro que o texto faz questão de dizer que ela engravidou sem ter tido relações sexuais com José, justamente para mostrar, evidenciar o aspecto de que Jesus não era descendente humano, né? Genético de José, e sim do Espírito Santo. Mas ao relatar isso, o texto nos dá mais um detalhe importante, que era a situação conjugal em que se encontravam José e Maria. E o meu ponto é o seguinte: ela estava exatamente dentro dos requisitos da época, os requisitos bíblicos. Então, podemos dizer que José e Maria estavam, parecido com o que acontece hoje em dia entre os casais, estavam noivos. Esse pré-casamento, o estar já desposado na cultura judaica, era um contrato de casamento, poderia ser considerado um casamento mesmo. Estavam casados, mas ainda não moravam juntos, portanto ainda não se relacionavam de forma íntima. O que significa então que José e Maria estavam esperando o momento certo de fazer essas coisas, esperando o momento certo de morarem juntos, de se relacionarem sexualmente. Eles estavam fazendo a coisa certa. Quando hoje em dia as pessoas atropelam tudo, quando não respeitam, né, as regras, quando não seguem aquilo que Deus orienta a respeito do casamento, como esperam ter casamentos abençoados? Como podem esperar ter famílias tementes e piedosas a Deus se não estão dispostas a seguir aquilo que Deus ordenou? Quem foi que inventou essa história de casamento? Não foi Deus? Quem é que disse o casamento existe, ele é assim? Não foi Deus? Então não é ele que tem que dizer o que é certo e o que é errado? Então por que não seguir? Quando as pessoas inventam as próprias regras a respeito do casamento, obviamente que elas vão criar uma instituição falida desde o começo. Porque tem que seguir as regras de Deus.
Deus instituiu o casamento. Deus instituiu as regras. Ele disse, não tem sexo antes do casamento. Antes dele ser efetivamente consumado e publicamente consumado. Não existe. Então, quando as pessoas não seguem os padrões que a Bíblia estabelece, elas não podem esperar ser abençoadas. Não significa que Deus, em sua misericórdia, não possa depois perdoar quando alguém começa errado, começa mal, e ainda assim depois tornar esse mau começo numa bênção. Não significa que Deus não possa fazer isso, porque Ele pode. Ele é todo poderoso e muitas vezes Ele faz isso. Porém, deve ser dito, não é assim que se faz. Isso não está certo. Não é esta a maneira apropriada. Não é assim que Deus quer. Não é este o caminho para ter uma família abençoada. O caminho para ter uma família abençoada é seguir aquilo que Deus diz que é ser ou como começa uma família. Primeiro ponto, muito simples. Um homem que soube esperar o momento certo. Cumpriu o que tinha que cumprir. Seguiu as regras que tinham que ser seguidas. E nisto ele já está demonstrando seu caráter. Sua fidelidade a Deus e a sua palavra. Mas, meus irmãos, vejam que, em segundo lugar, essa passagem nos fala de mais uma atitude de José. E ela aconteceu justamente na hora da maior dificuldade, da crise. Porque um belo dia, a sua noiva, vou usar esse termo, embora naquela época era casado mesmo, mas casado ainda sem consumar o casamento, porque era a segunda etapa, a consumação. A sua, então, esposa, ainda não desposada, vem e lhe dá uma notícia das mais difíceis. Ela diz, eu tenho uma notícia para te dar, eu estou grávida. Como assim você está grávida? Eu estou grávida. É que um anjo apareceu aí e falou comigo e disse que eu ia ter um filho do Espírito Santo. Se José fosse um homem meio sanguíneo, ele diria, cadê esse anjo? Onde está esse anjo que eu quero ter uma conversa com esse anjo? Nós temos que admitir que a explicação de Maria não é assim das mais convencionais, das mais fáceis de serem assimiladas por um homem. Querido, eu sei que nós não vivemos juntos, nós não temos nenhum contato íntimo, mas eu tenho que dizer uma coisa, eu estou grávida e é o seguinte, foi o Espírito Santo e foi um anjo que disse que ia ser assim. O que faz José? É aí que o texto revela algo interessantíssimo, Veja mais uma vez o que o texto diz. Então ela se achou grávida pelo Espírito Santo sem que eles tivessem coabitado, no verso 18. Aí o verso 19 diz, mas José, seu esposo, e aqui na língua original diz, seu homem, seu marido, seu homem, quer dizer, esse homem recebeu uma notícia nada boa, O termo é de homem mesmo, seu macho, seu homem. Esse homem recebeu uma notícia terrível. Mas esse seu homem, o texto diz, sendo justo. Sendo justo. O que você entende por justo? Por ser justo? O que você entende por justiça? O que uma pessoa, na sua concepção, o que uma pessoa justa faz numa hora dessas? Qual é o seu critério, qual é o seu conceito de justiça? Muitas pessoas confundem justiça com defesa da própria honra. Muitas pessoas confundem justiça com legalismo. E muitas pessoas no lugar de José fariam, sabe o quê? Em nome da justiça, chamariam as autoridades religiosas e diriam para elas, essa mulher é uma adúltera, ela cometeu fornicação, ela está grávida e ela me traiu, e condenem ela, porque isso é justo. Não é isso que muitos fariam e estariam pensando
que estavam sendo justos. Ou isso não é justo? Que ela pague pelo erro que ela fez. Mas o que é justiça da perspectiva de Deus? Não é defesa da honra própria. Minha honra foi maculada. Eu preciso ter uma compensação pública pela vergonha que eu passei. Isso não é justiça. Justiça não é defesa da honra maculada. Justiça não é pegar e dizer agora você tem que pagar pelo que você fez. Muitos acham que isso é justiça. Isso é orgulho próprio. É defesa do orgulho próprio. E isso é legalismo. Justiça no texto se expressa pela moderação de José. A história que ele recebe não é assim das mais críveis. Um anjo apareceu e disse que ela ia ter um filho. Só que o anjo não apareceu para ele ainda, vai aparecer depois, mas ele não tinha aparecido para ele ainda. Então ele não tinha a confirmação. Ele tinha só a palavra dela. Ele toma uma decisão íntima, ele diz, eu vou ter que deixá-la. Eu vou ter que abandoná-la. Ela fez uma coisa errada. Ele tem essa convicção de que ela fez uma coisa errada. Então ele toma a decisão de dizer, você pode ir embora. Vai embora, mas eu não vou contar para ninguém. Vá secretamente. O texto diz que ele não queria expô-la publicamente. O termo quer dizer o seguinte, ele não queria que ela fosse assim um exemplo público negativo, que as pessoas olhassem para ela e dissessem, todo mundo sabe que é anjo, né? Que história é essa de anjo? Então, ele não queria colocá-la numa moldura para que as pessoas olhassem e a desprezassem. Mesmo se sentindo traído. Mesmo se sentindo traído. Ele toma a decisão de que ela vai embora, mas não faz isso imediatamente. Não age por impulso. Não age, de bate-pronto. Fora daqui, pega tuas coisas, vai embora. Ele pondera, o texto diz. Ele pondera. O que é ponderar aqui? A ideia é equilibrar os fatos. A ideia é, o que ela está me dizendo é difícil de acreditar. Mas ela sempre foi uma mulher correta. Eu não vejo nada, nunca vi nada. Mas o que está acontecendo aqui? Então o que ele está fazendo? Ele está tentando olhar para a situação de todos os ângulos possíveis. Ele não se apressa em esgotar essa análise. Ele tenta olhar de todos os ângulos. Bom, ela falou isso. Será que tem alguma possibilidade do que ela falou ser verdade? Quer dizer, como é que eu vou? Pondera. Pensou se ele tivesse tomado uma decisão de impulso? E difamado? E contado para todo mundo? E se queixado para os pais, e para os parentes, e para os amigos? Pensou? Depois que você joga, né, a farinha no ventilador, recolher é difícil demais. E de que maneira daí? Quando saberiam que nada daquilo era verdade, que ela de fato era uma mulher santa e que não havia cometido nada errado. Deus recompensa os ponderados, meus irmãos. Deus recompensa os que se demoram a tomar a decisão, aqueles que não agem por impulso, mesmo se achando no direito, mesmo intimamente pensando que tem esse direito de fazer, mas se controlam, esperam mais um pouco, para ver se não surge algum elemento novo, e eis que surgiu o elemento novo. O texto diz, enquanto ele ponderava nestas coisas, o anjo veio falar para ele também e disse, calma aí José, a história é verdadeira. É isso mesmo. Não temas receber Maria por tua mulher, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Deus recompensou a calma, o equilíbrio, a moderação, a paciência, a ponderação desse homem, e nisso ele foi uma grande bênção para a sua casa, para o seu lar, para a sua família e para a pessoa de Jesus Cristo. Poupou sua própria família de uma exposição pública desnecessária. Poupou
a si mesmo, sua esposa, sua família, de serem taxados de uma maneira pejorativa, porque foi sábio, porque soube equilibrar os assuntos, os fatos. E essa aqui é a sua segunda grande característica. Além de saber casar de verdade, como começar um casamento da forma correta, ele também soube agir de maneira equilibrada na hora da crise, na hora do problema, na hora do sofrimento e até do desespero, eu poderia dizer assim. E Deus o recompensou por sua ponderação. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, José foi um homem obediente a Deus e a sua palavra. Veja que o anjo então aparece e diz: José, é tudo verdade, está confirmado, e agora você faça isso, faça aquilo outro, dessa maneira, dá um nome para o menino com ele, o nome é esse, tal. José não teve nem condição dele tomar decisões. O script veio pronto dos céus. Está aqui tudo que você tem que fazer. Isso faz assim, vai para lá, vai para cá, mora um tempinho aqui, depois vai para lá. O nome para Jesus é esse. Faz isso, recebe sua mulher, consuma o casamento. Quer dizer, só espera o neném nascer para depois ter outros filhos, mas por enquanto não. E ele segue tudo à risca. É um homem que obedece. Que obedece o que Deus manda. Ele não é um homem que cria suas próprias regras, que inventa suas próprias estipulações. É um homem satisfeito com a palavra de Deus. Um homem satisfeito com as instruções de Deus. O que Deus disse, está dito e eu faço. É isso o que José faz. E nisso ele se torna uma bênção, mais uma vez, para si mesmo, para sua casa. Quantos homens, querem governar a sua casa à sua maneira, sem respeitar o que diz a Bíblia, sem seguir o que diz a palavra de Deus. Quantos homens cometem um de dois erros, ou são omissos, ou são violentos. E nas duas coisas, eles falham em seguir e em refletir a imagem de Deus neles. Porque quando são omissos, quando deixam tudo para a mulher fazer, quando descansam, jogam tudo nas costas das mulheres, estão desta maneira falhando em exibir a imagem de Deus na vida deles. Porque Deus disse, o homem tem que ser o chefe da casa, o cabeça. Ele tem que ser o que trabalha mais, não a mulher. Ele tem que ser o que luta mais, não a mulher. Ele tem que ser o que lidera mais, não a mulher. Sempre que o homem se omite de liderar sua casa, ele está condenando sua casa ao fracasso. Todos os exemplos bíblicos em que os homens se omitiram de fazer o que deviam fazer, estão aí abundantes a provar isso. Por outro lado, outros homens são violentos demais. Eles usam a força demais. Eles não são ponderados, eles não são equilibrados. Eles não pensam no bem da sua casa. Eles pensam em serem tiranos naquele pequeno lar. Eles são os tiranos dentro daquelas quatro paredes. Eles são os senhores que ninguém pode falar nada, porque eles têm que ter sempre a última palavra, impositiva, cruel e violenta. E nisso, eles estão distorcendo a imagem de Deus colocada no homem, porque Deus colocou o aspecto da autoridade dele mesmo no homem como uma marca da sua imagem, mas ela tem que ser usada de maneira como José faz. Ponderada, equilibrada, para abençoar a sua própria casa. E em obediência a Deus, a sua palavra, não inventando as próprias regras, não criando suas próprias regras para a sua família, mas seguindo as regras de Deus. José mostra assim, através dos seus atos, fidelidade e obediência a Deus e a sua palavra. E em quarto lugar, José faz tudo o que ele pode para preservar, para proteger seu lar, sua casa. Agora entra o capítulo 2.
que no capítulo 2 surge uma história paralela. E duas histórias seguem juntas. Eu não vou ler todo o capítulo, apenas relembrar. Ele diz que os magos vieram do Oriente seguindo a estrela. E eles, obviamente, estavam sendo trazidos por Deus para cumprir uma parte, uma missão importante aí no nascimento de Jesus. Mas eles, por algum motivo, e é claro qual é esse motivo, eles vão a Jerusalém. Por quê? Eles pensam que se é para nascer um rei, tem que nascer na capital, né? No palácio. Eles vão procurar quem? O rei Herodes. Nasceu aí o rei dos judeus? Mas como assim? Como assim? Então Herodes chama os sacerdotes e diz, olha, tem uns caras aí dizendo que nasceu o rei dos judeus. Onde é mesmo que supostamente é para nascer esse rei dos judeus? Aí os religiosos dizem, está escrito, né? Se nascer é em Belém. Belém da Judeia. Está lá em Miqueias, né? Tudo certinho. Então Herodes chama os magos e diz, vão para lá. E se é verdade, eu não vou também ficar perdendo meu tempo aqui com boatos, né? Mas se é verdade, vocês voltem aqui e me falem para eu também ir adorá-lo. A gente sabe da história, né? O que Herodes queria, na verdade, era matá-lo. E ele depois manda matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém. Sabe qual é o ponto aqui? José não sabe das ameaças que rodeiam sua casa. Ele não faz ideia dos poderes satânicos, dos poderes humanos e satânicos ao redor de si, querendo matar seu filho, querendo devorar seu filho, naquela figura que eu já usei muitas vezes aqui, né, de Apocalipse 12, né? O dragão se deteve diante da mulher para lhe devorar o filho quando nascesse. Essa é a figura última aí de Herodes, que manda matar os meninos lá em Belém. Queria matar. José não sabia. Não tinha como ver esse quadro todo. Ele não sabe dos poderes imensos, dos monstros, né? Do dragão. Ele não sabe nada disso. Como nós também muitas vezes não sabemos, nem percebemos todos os poderes terríveis, satânicos, cruéis, de olho nos nossos filhos, de olho nos casamentos. Qual é o segredo para se livrar dessas coisas? Simples. Segue o script de Deus. Segue o que Deus mandou. Só isso. Ele nem precisava tomar conhecimento de todas as coisas. É só obedecer a Deus. É só seguir o que Deus mandou. É só não inventar novidade. É só não criar coisa nova. É só seguir o que Deus mandou. Porque se o mundo é contra nós, Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Esse Deus que fez tudo acontecer ali, trouxe José e Maria para que Jesus nascesse em Belém, moveu o Império Romano para isso. É só lembrar, né? Maria e José estavam lá na Galileia, mas a profecia dizia que Jesus tinha que nascer em Belém. E agora, como é que faz? Como é que vai nascer em Belém se está morando na Galileia? Simples. Deus manda o imperador fazer um decreto mandando todo mundo ir para o seu lugar de nascença, obrigando José e Maria a irem até Belém, e aí lá nasce Jesus. O script de Deus não tem falhas. Quando os homens o seguem, são guardados do poder de Satanás. Mais uma vez, o anjo aparece e diz, vai para o Egito. Como assim, Deus? Para o Egito? Já foi difícil vir aqui da Galileia, aqui não tinha onde dormir, nasceu na manjedoura, não tinha recurso, não tinha nada. E agora que eu podia voltar para Nazaré, retomar a carpintaria, né, talvez ter a ajuda dos parentes para criar um menino, quer dizer que nem posso voltar para Galileia. Eu queria voltar para o norte, eu já estava mandando ir para o sul. Exatamente. Ele tem que ir para o Egito, para o outro lado. Exatamente o oposto
de onde ele veio. Você vai para o Egito. Aí está um homem, meus irmãos, que não está pensando em si mesmo, no seu conforto, no benefício próprio, mas está pensando em sua casa. Quantos pais de família, quantos maridos tomam decisão de ir para lá ou de ir para cá, tal, puramente por questão financeira. Lá eu vou ter um salário melhor, então vamos para lá. Sem se importar se isso vai ser bom para sua casa. Quanta gente, vou mudar de país, vou para outro país, lá vou ter segurança, conforto, será? E igreja vai ter? E condições de criar os filhos no caminho do Senhor vai ter? Quantas pessoas estão mais preocupadas com os aspectos do conforto, do bem-estar, da riqueza, do patrimônio, sem se preocupar com a segurança espiritual da sua casa. O que é prioridade? Aqui está um homem que não está colocando suas prioridades na frente, mas da sua casa, do seu lar. Então ele segue o script de Deus, ele segue o planejamento de Deus. E nisso, os poderes satânicos que o rodeiam falham. Porque esses poderes não podem competir com o Deus que não dorme. Não dormita o que te guarda. Não dorme, não pestaneja o que te guarda. O Deus que nos guarda não pode ser ameaçado pelo dragão. Mas fiquemos dentro do plano dele. Fora desse plano, não há garantia nenhuma. Finalmente, meus irmãos, e isso eu não vejo aqui numa passagem específica, mas na vida de Jesus como um todo, eu posso dizer o seguinte: ele contribuiu grandemente com a educação do seu filho. Muito do caráter de José ficou impregnado na vida de Jesus. Sim, porque embora Jesus fosse Deus, é claro, filho de Deus, mas ele também é homem. E ele teve que crescer, ele teve que aprender, amadurecer, foi educado, crescer em graça, em sabedoria, em estatura, tudo isso ele precisou. E eu olho para a vida de Jesus e eu vejo muitas coisas de José na vida de Jesus. Por exemplo, eu posso dizer, talvez, acho que com uma boa certeza, de que José ensinou Jesus a profissão. Como carpinteiro, né? Era comum naqueles dias que o pai ensinasse a profissão ao filho. Não temos assim uma certeza disso, mas há uma grande possibilidade de que ele tenha feito isso. Quão importante é ensinar aos filhos o valor do trabalho honesto, do trabalho digno. Outro dia eu vi alguém falando assim, sobre educação de filhos tal, e essa pessoa dizendo assim: eu falo para o meu filho o seguinte, estude muito, meu filho, para ser político. Porque político ganha dinheiro. Porque político ganha mesmo, né? Todo mundo sabe. Fiquei pensando. Então é isso, né? Vou ensinar meu filho a ser político, para ele se dar bem na vida. Ser político não é uma profissão desonesta necessariamente. Eu espero que haja muitos políticos honestos. Assim, eu não conheço nenhum pessoalmente. Eu acredito que existam muitos, mas eu também não conheço nenhum pessoalmente mesmo. Mas devem existir, né? Pela fé. O ponto é que nós temos que ensinar os filhos a terem profissões honestas, ainda que simples. Carpinteiro. Quem quer ser carpinteiro? O mais curioso, eu imagino, é José ensinando Jesus a fazer objetos, criar com as mãos, né? Mexer com as mãos. Talvez Jesus pudesse dizer para ele assim: papai, bom, eu criei o mundo, mas não custa nada eu aprender também a fazer essa roda aí, né? Sim, porque a Bíblia fala que ele fez todas as coisas. Esse Jesus aí, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Mas aprendeu a ser carpinteiro, a fazer umas coisinhas bem simplesinhas também, né? E provavelmente muito caprichosas. É importante ensinar
aos filhos o valor do trabalho justo, do trabalho honesto, do trabalho simples. Um grande problema da geração de pais atual é o seguinte: tiveram pouco dos seus pais, porque eram tempos diferentes, pouco, viveram grande dificuldade. Agora tentam compensar os filhos, tentam dar tudo aos filhos, o que eles não tiveram. E aí conseguem destruir esses filhos, sem perceber. Destroem nos filhos o apreço pelo trabalho. Destroem nos filhos o apreço pela economia. Destroem nos filhos o apreço pela vida simples. E até destroem nos filhos o gosto pelas coisas. Porque quando você tem tudo, você não gosta de nada. Quando você tem demais, não vale nada para você. Destrói nos filhos até a diversão de ter alguma coisa. Pelo excesso, pelo exagero, pela falta de controle. Mas eu vejo também nos evangelhos um Jesus calmo, ponderado, equilibrado. E certamente isso também é um pouco do reflexo do caráter de José na vida de Jesus. É claro que Jesus também sabia ser rígido. Sim, ele pegou, expulsou os vendilhões do templo. Quando precisava ser enérgico, Jesus sabia ser, mas também sabia ser amoroso. Também sabia ser compassivo, misericordioso, perdoador, que esperava para se irar. Quando todo mundo queria tirar a pedra, ele dizia: atire a primeira quem não tem pecado. E nisso certamente ele refletia o caráter desse homem, que quando tinha todos os motivos para jogar pedra na sua esposa, não o fez. Por misericórdia. Porque nessa justiça de José há muito de misericórdia também, como há muito de misericórdia na justiça de Deus, ou do contrário, ele já teria nos destruído a todos. Vemos um Jesus sempre preocupado com o bem-estar dos outros, como José, que abre mão das vantagens pessoais, do conforto pessoal, para o bem da sua casa, para o bem do seu lar. E Jesus, da mesma maneira, está sempre preocupado, dorme pouco, come mal, corre para lá, corre para cá, sempre tentando atender. E mesmo na hora da morte, ele diz: João, toma conta da minha mãe, que eu não posso mais fazer isso. Mas acima de tudo, nós vemos um Jesus fiel e obediente à vontade de Deus em toda a sua vida. E mais uma vez, isso estava lá nas ações de José. Um homem fiel e obediente à vontade de Deus. Um homem que seguia o script de Deus e não o seu mesmo. Como Jesus, que disse: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como Jesus que disse: se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, sim, que tu queres. Alguém que segue o script da vontade de Deus, ainda que com sacrifício próprio. Até porque, sem abrir mão dos próprios direitos, ninguém segue, ninguém faz a vontade de Deus. Concluindo, meus irmãos, vejam como a família é um lugar maravilhoso para deixarmos a bondade de Deus se manifestar. Quando os maridos, quando os homens são como José, mas as mulheres também podem aprender muita coisa com esse homem, ou com a submissão de Maria, ou com a discrição de Maria. Olha que mulher discreta é essa Maria o tempo todo. A ela é dado o maior dos privilégios. Quem teve esse privilégio? Alguma vez ela está chamando atenção para si mesma? A discrição de Maria é uma das maiores virtudes a serem aprendidas por todas as mulheres. O equilíbrio, a ponderação de José é uma das grandes virtudes a serem aprendidas por todos os homens. Família, meus irmãos, é um lugar extraordinário para o desenvolvimento de um caráter sadio e abençoador. Que os pais aqui presentes, que as mães também,
possam aprender com esses exemplos, para que nossas famílias sejam tão abençoadas quanto a família de José e sejam da mesma maneira bênção para o mundo. Que dessa família, como o próprio anjo disse, veio o Salvador. Aquele que veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Que bênção essa família é para nós. Quão bênção é a sua família para o mundo? Porque se ela não tem sido, porque as atitudes não são as corretas, as nossas. Então aqui está o que deve ser seguido. É isso que nós podemos aprender com a família de Jesus neste Natal. Que Deus abençoe a todos. Amém.